números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Nascido no dia 24 de julho de 1923, na fazenda São Geraldo, no interior de São Paulo, quando pequeno se destacava pela habilidade com as mãos, que o fariam no futuro ser reconhecido como um grande goleiro, um excelente escritor e um importante conhecedor da culinária goiana. Chegou a Goiânia no final de 1938, acompanhando a família que se instalava na nova capital. Seu avô, um competente serralheiro, decidiu desbravar o Centro-Oeste e colaborar com a construção desta nova cidade. Logo nos primeiros dias, na nova casa, ouviu um som diferente, muitos gritos e alegria. Foi o primeiro contato com o Clube do Coração, o Atlético Clube Goianiense, onde foi goleiro, atacante e até dirigente. Abandonou o futebol, mas não abandonou a goianidade, que foi adquirida. É um dos principais produtores e incentivadores da cultura goiana, com livros, crônicas, piadas, causos e músicas. Valdomiro Bariani Hortêncio, o Paulistinha, é o nosso convidado deste domingo. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias, na edição deste domingo, bate um papo todo especial com Valdomiro Bariani Hortêncio. Vamos com 3 dedinhos de prosa? Não são 2, não? 2 dedinhos de prosa? Tá bom, pode falar. Quem que é Bariani Hortêncio? Bariani Hortêncio é o Valdomiro que ia chamar Cristino, porque naquele tempo que a gente nascia, a gente ia na folhinha e via o nome do santo e para o nome no recém-nascido. E eu, dia 24 de julho, que é meu aniversário agora, eu era dia de Santa Cristina, mas a minha mãe era muito carola e na igreja tinha lá um sacristão que andava pegando o dinheirinho da igreja e ela falou: vou pôr o meu nome de Cristina, meu filho, né? Foi Valdomiro. E Valdomiro quer dizer Cavaleiro do Rei. Então, eu vim do estado de São Paulo em 1938, com 15 anos de idade, e aqui
E eu me instalei, meu avô veio por serraria para ajudar a fazer a cidade, criar família e tal. Aí, uma semana depois que nós estava aqui, nós fiquei em Goiânia. Aqui só tinha um canteiro de obra. Mas a minha avó não quis, ganhamos até lote aqui. Minha avó, não, aqui é mato, eu vou querer ficar em Campinho, ela tem igreja, tá? E meu avô teve que comprar um terreno lá. Aí uma semana eu escutei um barulho assim e falei, é futebol. Fui rumo, cheguei, achei o campo do Atlético. Naquele tempo o campo do Atlético tinha 140 por 140 e era de areia, né? Hoje é 90, e aí não tinha muro nem nada. Aí eu estava jogando o Atlético contra o Atlético e o Anápolis. E na preliminar, que era por juvenis, e estava atrasado. Eu fiquei sabendo que estava faltando o goleiro. Aí quem era o técnico lá era o Parateca, João Paulo Teixeira Filho, que ele era o treinador do juvenil, ele era fotógrafo e depois ele foi nomeado prefeito de Goiânia. Aí eu vi que estava faltando goleiro, eu falei, ô moço, eu sou goleiro. Ele falou, de onde é que você veio, menino? Eu falei, vim lá do estado de São Paulo. Ele falou, o Paulistinha vai jogar no gol aqui. Aí eu fiquei lá até o centro Paulistinha, lá em Campinas ninguém me conhece pelo nome de Valdomiro, nem Bariano, nem Hortêncio, nem nada. Então meu nome, Valdomiro, Bariano e Hortêncio, os meus livros, sempre, eu tenho 40 anos de livro, assinava. Aí eu fiz Malba Tarrão, o grande escritor, fez a numerologia e falou, não, você tem que tirar o Valdomiro, sabe? Você tem que ser só o nome, Bariano e Hortêncio. Porque na minha firma Bazar Paulistinha, eu já assinava W Bariano e Hortêncio. Tirou o W, tirou tudo. Então ficou Bariano e Hortêncio. Seu Bariano e Hortêncio ou seu Paulistinha, como é que foi a sua infância lá em Igarapava? O que o senhor fazia? O futebol já tinha te contaminado, já tinha te contagiado lá no interior de São Paulo? No estado de São Paulo sempre eu gostei de ler essas coisas. E lá só podia entrar no grupo escolar com 7 anos de idade. Aí eu entrei com 7 anos de idade no grupo para poder aprender a ler e que eu queria escrever também. Mas eu tinha um jornalzinho lá, chamava Pode Não Pode, eu colaborava, aquelas brincadeiras de quermesse e tal, mas só vim escrever aqui em Goiás. Então eu gostava de futebol, eu era o dono da bola, né? Jogar quem eu queria. Eu era pescador, caçador de passarinho, essas coisas, que eu morava na beira do Rio Grande, Igarapava é a beira do Rio Grande. Então era muito bom a pescaria, essas coisas, muita roça, muita coisa, muito passarinho. A minha vida foi ótima, boa demais. Seu Bariano, lá em Igarapava o senhor já jogava bola? Que lembrança o senhor tem de jogar futebol lá no interior de São Paulo? Lá a minha casa era um quarteirão do campo de futebol, sabe? Então eu era muito arteiro. Aí a minha mãe, quando eu chegava do grupo, ela me pôs para trabalhar nas casas pernambucanas. E foi muito bom que eu aprendi o comércio, né, me tornei um comerciante. Hoje eu sou o comerciante mais antigo de Goiânia e meus filhos também. Eu fui aprender o ofício de alfaiate, né? Eu sou alfaiate. Eu tinha muita facilidade para matemática, então quando eu vim aqui para Goiânia, eu entrei no liceu já com 18 anos e lá eu fiz o curso de ginásio, fiz o científico e comecei a fazer odontologia. Mas só parei no primeiro ano, porque aí eu tinha criado o Bazar Paulistinha, não tinha mais tempo, prorroguei a matrícula para lá e tal, e acabei não fazendo. Hoje eu tenho até o curso científico. Como foi para a família de vocês, para a família do senhor, assim, tomar essa decisão de vir para Goiás? O que era Goiás naquela época? É o seguinte, meu avô é italiano é dono do clã, da família. E lá, então eu tinha serraria, então os filhos trabalhavam com ele, o genro ia trabalhar com ele, igual o caso do meu pai. E como lá no estado de São Paulo já está acabando as madeiras, sabe? O meu avô e a família crescendo, e meu avô queria então mudar para uma cidade nova, onde ele ajudava a fazer a cidade, e a família dava condições. Então está surgindo Marília em São Paulo, Londrina no Paraná e Goiânia aqui. Aí chegou lá em Igarapava, o jornal O Anápolis com uma foto da primeira parte do prefeito. Tá assim, o prefeito de Goiânia tem 28 anos. Aí meu avô ficou animado, vamos para lá. Eu falei, mas lá não tem condições, não tinha estrada de ferro, nem estrada de rodagem, nem nada. Nós viemos assim mesmo. O caminhão nosso demorou 8 dias para vir do estado de São Paulo aqui, tinha estrada, tinha nada. Aí a primeira indústria urbana de Goiânia chama Serraria Barreira, que é do meu avô. Nesta época, Goiânia começando, a capital
recém-transferida de Goiás Velho para a cidade de Goiânia, e o futebol aqui nesse cenário, seu Bariani, como é que é? O futebol aqui, naquele tempo que eu cheguei, só tinha o Atlético e o Goiânia. O Goiânia treinava onde é o aeroporto hoje, aberto tudo. Punha 2 tambores assim, que era o gol, sabe? Ele treinava ali. E o Atlético já tinha aquele campo lá em Campinas, que é um campo de areia grandão demais. Assim, essa disputa, uma disputa grande era Atlético e Goiás, Atlético e Goiânia. Tanto é que quando a gente vinha aqui pro estádio, o povo de Campinas ficava contra o Solo, o povo de Goiânia a favor. Tinha uma arquibancada de cá, o povo de Goiânia arquibancada, e nós de Campinas ficava de lá em pé no Solo, né? Eu era em Campinas, no estádio, tinha uma arquibancada, o povo de Campinas ficava lá e o povo de Goiânia. Então era uma bobagem, que era uma rivalidade tremenda, sabe? O povo de Campinas, lá na Praça Joaquim Lúcio, assim, lá era o fute, para namorar, aquela coisa, a fileira de rapazes assim, as moças passando, a gente flertando, aquela coisa, e vinha os rapazes de Goiânia para lá também, a turma brigava, é coisa de boba, né, naquele tempo, para começar. Então, porque tudo era lá em mulherio, era em Campinas, não tinha nada aqui em Goiânia, não podia ter. Então a nossa vida era essa aí. Eu pus uma alfaiataria, eu era novo, mas tinha uma alfaiataria, depois eu criei o Bazar Paulistinha e estou vindo minha vida boa até hoje. Seu Bariani, então assim, além da rivalidade Atlético e Goiânia, dos 2 times, também tinha uma rivalidade Goiânia e Campinas, das cidades também. É negócio, as moças lá, os rapazes de Goiânia são mais, né? E tal, tanto é que o Jockey Clube aqui chamava Automóvel Clube. Aí não vinha gente em Campinas, não entrava não. Sabe, não, o negócio é da elite e tal. Então essa rivalidade boba que tinha nesse tempo da nossa aqui. Mas era bom. E outra coisa, quando eles iam jogar fora, era de caminhão. Caminhão, as moças, eu compus o hino de Brasília, até já perdeu, hoje o hino de Brasília o hino do Atlético que eu fiz. Aí o Mendonça hoje que fez, mas até o Josafá Nascimento que eu arrumei que gravou. Naquele tempo não gravava, meu hino perdeu, mas saía ia para Nápoles, as moças tudo uniformizadas, camisa até tudo dentro do caminhão, jogador misturado tudo, ia lá na Trindade. Tem Goiás Velho, nós fomos jogar assim, sabe, tudo em cima do caminhão, aquela coisa, aquela gritaria, aquela coisa, aquele entusiasmo. E nós sempre batendo, nunca apanhamos, só batendo. Até o 5-0 do Goiânia. Bom, a gente vai encerrando esse primeiro bloco aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. Daqui a pouco a gente volta com muito mais histórias, mais 2 dedinhos de prosa. Combinado, Bariani? Combinado, vocês que mandam. A casa aqui é de vocês. E agora aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, você fica com a linha do tempo. Linha do tempo. Década de 80. No dia 20 de julho de 1987, a diretoria do Atlético conseguiu sanar um problema que atrapalhava o ambiente da equipe. O diretor de futebol Luiz de Souza Zenha disse na ocasião que o Atlético não queria ficar devendo ninguém para poder cobrar desempenho dos jogadores. Naquela data, o Dragão conseguiu quitar o restante da folha salarial do mês de junho e ainda deixou acertadas as premiações que estavam em atraso, correspondente a 2 empates e 3 vitórias. Década de 90. No dia 20 de julho de 1997, o Goiás foi derrotado pelo Santos por 3-0, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O revés pôs fim a um tabu de 19 anos sem derrotas esmeraldinas para o clube paulista. Na Vila Belmiro, o Goiás entrou em campo com Kleber, Índio, Silvio Criciúma, Wilson e Marquinhos, Reidner, Túlio, depois Dil, Marcelo, depois Borges e Betinho, depois Tonhão, Alex e Aloísio. O técnico esmeraldino era Mauro Fernandes. Década de 2000. No dia 20 de julho de 2000, uma notícia prometia uma mudança no futebol goiano. O governo estadual, através da CEPLAN, divulgava que o estádio Serra Dourada seria privatizado em regime de concessão. Uma empresa paulista manifestou interesse em assumir o controle do Serra Dourada, mas no fim não houve a privatização.
Curiosamente, a mesma empresa estava interessada em assumir o futebol do Vila Nova. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, neste domingo com Bariane Hortêncio, um dos grandes incentivadores da cultura goiana e também jogador de futebol, Rafael Bessa. Desportista, o Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, Vinícius. Então, Mariane, o que você tem mais lembranças do Atlético, de jogadores, dirigentes, de um jogo em especial? Eu tenho 3 lembranças grandes. Bom, a primeira foi quando o Estádio Olímpico aqui, chamado Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, ele foi gramado. Na inauguração do gramado, o Atlético estava acostumado a ganhar, nós vimos ganhando 43 partidas invictas consecutivas. E se nós entramos em campo, acontece que o Goiânia era dirigido por altas da política da época lá que mandava. Então eles mandaram vir vários jogadores de fora para dar um emprego aí com salário como fosse. Então foi implantado naquela época, em 43, o funcionalismo marrom. Quer dizer que profissionalismo marrom, que ele recebia por intermédio de outros lados. Eles eram como funcionário do governo, mas não era jogar. Aí veio o Matela de Uberlândia, Piolho de Araguari, Cid de Conquista, Vavá de Ribeirão Preto, o Navarro do Rio de Janeiro, Escobar também, todos profissionais. E nós entramos para bater mesmo, está acostumado a bater, né? Vocês vinham de 43 vitórias? Já tinha 43 vitórias consecutivas. Jogando aqui, jogando em Anápolis, em Buriti Alegre, em Umas, Trindade. Então, aí nós entramos em campo para bater. Mas acontece que esse povo veio com uma facilidade tremenda no gol. Aí o Mateba, um pretão grandão, um pé 48 ou 50, não sei o que, chegou e falou assim: qual é o canto, menino? Eu xinguei a mãe dele, aquele trem, e mandou o pau assim. Naquele tempo a rede era esticada, enfiado uns toquinhos. Aqueles toquinhos voaram longe. Aí quando foi num corner assim, eu fui levantar, pegar a bola assim, o Vavá segurou meu calção, o calção ficou nos pés. Aí começou. Quando foi no fim, foi 5-0, sabe? Essa coisa. Então foi aí que começou o profissionalismo marrom, que é esse profissional camuflado, né? Esse dia foi o dia da inauguração do gramado do Estádio Olímpico? O Estádio Olímpico tinha um declive assim, era de saibro. Então quando nivelaram e gramaram, foi inauguração. Uma festa, o governador estava lá, pelo visto, foi uma festa, sabe, de prefeito, todo mundo lá, autoridades e tal. E nós passando aquele vexame igual a seleção levou de 7 agora. Mariane, mas aí o Atlético acabou tendo a concepção que para competir com o Goiânia a partir daquele momento, o Atlético teria que fazer alguma coisa diferente, né? Porque o Atlético ainda estava no amadorismo, como o senhor disse. E como foi a reação do Atlético depois de perder esse jogo pro Goiânia? O Atlético passou a treinar mais, a tentar buscar jogadores? Todas as bolas que entraram, 5 bolas que entraram, o povo gritava: "Oi, frangueiro, isso aqui, o goleiro é o responsável." Acontece que hoje a bola é muito leve, então todas as bolas sobem por cima. Nesse jogo da seleção da Argentina, não deram mais que 3 chutes em gol, nem 3. Só esse dia foram 46, o Cunha Júnior da Folha de Goiás registrou, foram 46 chutes em gol direto, 46, passaram 5. Então, naquele tempo era assim, a gente chegava em casa e precisava tomar com sal, porque os peitos tanto tomar bolada, né, nos peitos, aquela coisa. Aí,
Depois o principal, a coisa mais interessante teve aí, o outro que eu conto, foi quando em 43 o Atlético foi em 44. O Atlético era no final do campeonato, estava Atlético e Goiânia só, e o Goiânia precisava de um gol. E já estava no fim do jogo, todo mundo, a Pô de Campinas gritando, campeão, 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 aquela coisa, quando o juiz roubou um pênalti. Deu um pênalti lá, duvidoso que não foi. Aí o Pô de Campinas pulou dentro do campo, todo mundo não deixou bater o pênalti. Não foi o jogador, não foi o povo. Porque lá em Campinas, o futebol lá era uma coisa, sabe? Fechava até o comércio no dia do jogo, aquela coisa, tudo gente de lá mesmo, aquela coisa. Aí foi no tribunal. Foi marcado para bater o pênalti na quarta-feira seguinte. Somente os dois times dentro e o estádio de portão fechado. Aí o povo fechou o comércio, tudo, e veio tudo para lá, montou no muro, em cima dos ônibus, em cima dos caminhões, e nós lá, o time. E quem ia bater o pênalti é o Salsicha. Salsicha é família Loreto aí. Era um cara grandão assim, magro, tinha umas pernas, parecia uma seriema, o cara, e famoso no chute. Então o chute dele naquele tempo, a bola não é essas bolas leves de plástico hoje, que vai tudo por cima, não. A bola dele era de cobertão é de couro e borracha por dentro da cama de água. E quando molhava, então, pesava 3 quilos. Aí ele... aquela sensação, imprensa, tudo, aquela coisa lá, e pôs a bola no pênalti. Naquele tempo o goleiro, hoje tem que ficar debaixo da trave, naquele tempo ele podia ficar na frente, fechava um ângulo. E o senhor no gol? E eu no gol. Aí eu fui lá, cuspi na bola, né? Falei os palavrões pro cara lá que ele ficou nervoso. Ele afastou uns 7 metros. E aí eu fiz o nome do padre que tem, que lá, e ele mandou o pau, a bola subiu, foi quebrar os vitrôs do vestiário, lá na beira da Paranaíba, mais quase 100 metros de distância. Aí o povo de Campinas pulou tudo de dentro, nós fomos para Campinas nos ombros, tal, um do outro, gritando aquela coisa e tal. Então foi uma das coisas mais interessantes, assim, da história do futebol de Goiás, foi aí. E o senhor também falou que não foi só goleiro com a camisa do Atlético. O senhor já também jogou em outra posição com a camisa do Atlético? Eu, igual na literatura, hoje eu sou versátil, eu escrevo em todo gênero, eu sou compositor de música, eu gravei tudo no gênero, essas coisas. Naquele tempo era também jogar em todas as posições, eu chutava com os 2 pés, quase ninguém chutava com os 2 pés, eu chutava com os 2 pés, e eu era goleiro. E conforme faltava, o outro ia pro gol, eu ia pro centroavante, ia pro ponta esquerda, ponta direita, sabe? E o senhor era melhor no gol ou na linha? Eu não sei não, porque o gol, quando eu ia, o jogo era principal, sabe? Então era mais responsabilidade. Nós apanhamos muito, de Anápolis, em Uma, já apanhamos depois disso, depois das 43 partidas invictas, né? E lá em Campinas tinha uma coisa interessante, tinha um tal Cacildo, ele era de Buriti Alegre, o pai dele tinha uma loja ali na Avenida Amazônia, que hoje é em Anguera, e o pai dele, ele é a ponta direita do Atlético, depois foi ter juiz, essas coisas. E o pai dele põe um papel assim no balcão e fala assim: Cacildo, quando a bola for assim, você vai lá, vira para a esquerda. Jogada número 1. Cacildo, a hora que a bola for assim, você para, volta para jogada número 2. E foi numerando. E quando era o dia do jogo, ele ficava vendo: Cacildo, jogada número 3. Aí embananava, pisava na bola e caía. Esses meninos não respeitam mais ninguém. Então tinha juntado de coisa medonha, o Salvador. A hora que via todo mundo. Nesse tempo do Goiânia, que eu te falei, eles passavam por cima da defesa e vinha livre. Aí as coisas, pode deixar que o Paulistinha pega, pode deixar. Aí quando você passava o gol, ele punha a culpa nos outros, nunca pôs a cor em mim. Então, essas coisas boas, né, da época de quando tava. Daqui a pouco nós vamos contar mais histórias do futebol goiano nesta época amadora, nesta época em que o futebol em Goiânia, no estado de Goiás, era uma diversão e não profissionalismo. Combinado, seu Bariani? Combinado, vamos lá. Tá, então fique agora com o quadro Enciclopédia do Futebol.
curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Atlético e Goiânia se enfrentaram pelo Campeonato Citadino da capital no dia 29 de agosto de 1943. O jogo válido pela sexta rodada aconteceu no Estádio Olímpico. Os carijós venceram por 5-0, com gols de Vavá 2 vezes, Navarra 2 vezes e Reguinho. O Goiânia jogou com Clóvis, Andrade, Magalhães, Ferreirinha, Mateba e Geraldo, Bacalhau, Cid, Reguinho, Vavá, Navarra e Lampião. O Atlético atuou com Paulistinha, Tonico e Fião, Valdemar, Paulo Chancão, Cacildo, Ari, Wilson, Picho e Zico. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias, na edição de hoje, conversa com Bariane Hortêncio. E 2 dedinhos de prosa a mais com o senhor que fez o abaixo-assinado para escolher o nome do estádio do Atlético em Campinas. Como é que foi essa história? Foi, porque o estádio, naquele tempo, a gente comprava nossos materiais e tal, a bola, fazia vaquinha, compra bola, compra jogo, camisa, gente. E aí o Antônio Ascioli, que tinha um cartório muito rico, cara, ele foi que dava as coisas, começou a dar as bolas, começou a dar chuteira pro povo, aquela coisa, tinha gente jogar até descalço. Aí, então, quando fechou o campo, teve um problema grave aí, porque o prefeito de Goiânia, Veneno Freitas Borges, deu para a diretoria do Atlético 100 contos de réis para fechar o campo, e esse dinheiro sumiu, não fechou. Aí o prefeito mandou fechar por conta da prefeitura, fechou o campo, e na inauguração desse campo, então, bom, aí fechou o campo, tinha que pôr o nome, já era estádio, né? Aí seriam outros nomes, várias coisas, sempre saber aquela coisa. Aí eu fui, Que tipo de nome? O senhor lembra ainda? Inclusive é o Dom Rodrigo de Moraes. O Dom Rodrigo de Moraes é família Sebe de Campinas e tal, mas ele gostava, era do Botafogo, gostava do Goiânia. O Goiânia foi criado os fãs do Botafogo, tanto é que a camisa é 100. E o Atlético do Flamengo. Então, eles tinham um pouco de nome, inclusive o Dom Moraes, tem até meu padrinho de casamento e tal. Aí eu fui e saí com ele para pôr o nome de Antônio Ascioli. Mas não teve ninguém que não assinasse, foram 132 assinaturas. Aí pusemos o nome de Antônio Ascioli no estádio, como foi na época o Ney Jabrão, que era ponto esquerda do Atlético, mas tinha recurso, era comerciante, ele mandou fazer o nome do estádio, tudo com letra de alumínio grande, e ele pôs o nome dele maior do que o nome do estádio. Eu fui lá, mandei parte, arranquei fora, tudo, mandei fazer uma placa do Adson Ney de Afonso, estádio Antônio Ascioli. Até, o senhor, eu me lembro de ter lido no livro do senhor daqueles 100 anos, a comemoração da história de 100 anos de Campinas, e vi esse abaixo-assinado. 200 anos. 200 anos de Campinas. 1810, 2010. Isso. E o que me chamou a atenção é que todo mundo apoiou a ideia do senhor. O Antônio Ascioli era bem quisto em Campinas? Mas ele era o nosso benesse lá, ele que dava. Ele tinha cartório, sabe? Tinha cartório, mulherengo demais, mas tinha cartório. Aí, o que interessava para nós era isso, né? A maior parte, eu podia comprar material, mas a maior parte não podia. E ele era um caridoso, você precisa ver. Então, ele já viajar de ônibus, de jardineira, né? Já não era mais na carroceria de caminhão, aquela coisa. E eu era dono do Atlético. Sabe o que eu fazia? Eu vendia as bolas melhor, bola estádio.
De primeiras bolas era você tirar a cama de ar para fora sem remendar. Depois vieram as bolas estádio de válvula. Não tinha mais aquele negócio de bico. Era igual a botina de amarrar assim, a bola. Já viu dela? A bola era aberta assim, igual a botina de amarrar. Você tirava a cama de ar, dobrava o bico assim, punha para dentro e fechava igual a cadarço. Aí depois vieram as bolas fechadas, estádio. Mas quando a bola furava, você tinha que jogar fora. Como é que você ia remendar? Aí eu fui em São Paulo, eu era revendedor, eu fui em São Paulo na fábrica estádio e lá eu aprendi. Então eu costurava a bola, sabe, com 2 agulhas, com cordão São Jorge, com passado sebo, né, cera, aquela coisa. Eu fechava a bola, depois tirava com as agulhas, ninguém descobre onde foi fechado. Aprendi na fábrica, do jeito que eles fazem lá. Aí quando hoje a bola sai, entra 2, 3, né? Naquele tempo só tinha uma. Se a bola furasse, tinha que parar o jogo. E aí o que eu fazia? No fundo do golo, assim, eu já tinha meu kit, assim, que era o kit de primeiro para remendar a bola, aí de um lope. Aí eu pegava, aí eu metia a gilete, abria a costura da bola assim, o povo gritando, dando vai lá, e eu abria aqui, a bomba de lá, abria aqui, tirava a cama de ar, sabe? Remendava a cama de ar raspava, punha a cola, punha o remendo, raspava, fechava, aí pegava a bomba, enchia, e eram uns 8 ou 10 minutos, e o povo dando vai, gritando naquele trem. Aí a hora que eu enchia a bola assim, eu pegava, dava um balão lá pro meio, aí aquela ovação, aquela palhaçada, aquela chamada de gauchada, aquela coisa. Então até isso eu fui pioneiro. Eu lavava as camisas do Atlético com sabonete e enxugava na sombra para não descorar. Todas essas coisas a gente fazia. E rádio? O senhor lembra assim de transmissões de rádio já de futebol? Na época que não, eu nunca fui locutor, porque eu fazia resenha escrita, que eu não tenho voz para ser locutor, não tenho. Então eu nunca tive esse dom e nem pretei fazer isso, não. Então eu sempre ajudava o Cunha assim, fazia horóscopo quando faltava o cara, faltava o funcionário, ou então eu fazia resenha de jogo, tal, passava para ele então dava aquela ênfase toda da imprensa que dá, né? Aquele colorido, todo ele que fazia. Eu só passava o radical, a mesma coisa. Seu Bariani, e como é que o senhor começou a ver a profissionalização? Porque o futebol, ele deixou de ser amador, deixou de ser uma recreação, uma brincadeira e começou a ser profissional. Agora há pouco o senhor estava falando até de quando os jogadores do Goiânia foram contratados para receber do governo. Como é que foi esse processo de transição do amador, do total amadorismo para o profissionalismo? Não, eu só lembro dessa época que eu já comentei, quando entrou o profissionalismo marrom aqui, mas depois eu abandonei o futebol, sabe? Desliguei de tudo, fiquei chateado com umas coisas, então eu abandonei, não me lembro de mais nada, não cuidei de mais nada, não. Por que o senhor saiu do futebol, assim, de acompanhar, de vivenciar o futebol? Não, porque eu dono do Bazar Paulista, eu vendia material de esporte. Então eu atendia o bilhete do Orlando Perezinho, que era o treinador, né? Quem chama cara de técnico, não, é treinador. É treinador, e do Antônio Ascioli. Então, do Antônio Ascioli eu recebi. Mas do outro eu não recebi, o jogador lá pegava e levava, sem ordem, não sei o que, no final eles estão me devendo 18 mil reais, que era muito dinheiro na época. Aí eu enchi o saco e nunca mais recebi, nunca mais mexi com futebol. Então eu fiquei, nem saber de futebol. Depois, há muitos anos para cá, é que o José Mendonça Teles criou uma associação dos amigos do Atlético. A reunião foi aqui em casa, então vieram os diretores aqui, aquele pessoal, o Valdivino de Oliveira, mais o Sampaio, Mário Sampaio, e esses diretores, nós tivemos 2, 3 reuniões aqui, muita gente, Eli Camargo, muitos artistas, muita coisa, eu tenho até as fotos aqui, e foi aí.
Aí daí para aí que eu pensei, interessou um pouco, mas já foi agora há poucos anos para cá, mas teve um iate aí muito grande que eu não tô por fora. Bariani Orteste é o nosso convidado na edição deste domingo do Futebol de Goiás e suas histórias, Vinícius Tondolo. E você fica com o quadro Biografia. Biografia. Os personagens da nossa história. Célio Bisotto, desde muito cedo, se destacou no futebol, inicialmente no Mineiro, a partir de 1944, em terras goianas. Primeiramente, defendeu a seleção goiana no Campeonato Brasileiro de Seleções e depois passou a reforçar o elenco do Goiânia Esporte Clube. O jogador defendeu o 7 de setembro e o América, ambos de Minas Gerais. Em Goiás, atuou apenas pelo Goiânia. A carreira foi breve, encerrada em 1945, aos 23 anos. Já como dirigente, Célio Bisotto foi presidente do Vila Nova em 1961 e 1962, quando a equipe colorada se sagrou bicampeã goiana. Em 1963, ano do Tri, ele era vice-presidente. Célio Bisotto morreu no dia 25 de janeiro deste ano e deixou muita saudade, especialmente nos alvinegros e colorados. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta no bloco final aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, Rafael Bessa. Que tem o oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte, Vinícius Tondolo. Geliezer Paulo. E nesse quarto bloco, Vinícius, e o Bariani, assim, talvez seja a melhor, ou com certeza uma das melhores pessoas para falar sobre isso, porque o Futebol de Goiás e suas histórias, ele conta a história do futebol, mas ele também gosta de contar o contexto dessa história, né? Porque o futebol, ele não existe ali como algo suspenso no ar, isolado, não tem nada em volta, né? O futebol acontece dentro de cidades, dentro de estados, e nada melhor do que falar de Goiânia, que o Futebol de Goiás e suas histórias também foca muito em Goiânia. E eu queria saber assim um pouco do Bariani, essa sua ligação com Goiânia, né? Essa sua relação com Goiânia, a fundação do Goiânia, porque você não é goianiense de nascimento, mas com certeza o Bariani é goianiense de coração, né, Bariani? As pessoas falam para mim assim, qual é a diferença que eu estou achando de primeiro e agora? Então eu falo, só vê a diferença quem fica ausente da cidade por vários anos, quando volta vê tudo mudado, mas eu como nunca saí daqui, né, nunca fiquei mais que 3, 4 dias fora daqui, nunca sei, não sei. Mas Goiânia é uma cidade que ela foi planejada para 50 mil habitantes. Por quê? Goiânia, quando Pedro Ludovico... nós só devemos Goiânia devido à Revolução de 1930, que ele foi parceiro da Revolução com Getúlio Vargas, Dr. Pedro Ludovico Teixeira, é um médico lá de Rio Verde. E ele quis fazer uma cidade cultural, que a fama de Goiás é muito ruim. Matou em São Paulo, fugiu para Goiás. Matou em Minas, fugiu para Goiás. Então ele quis tirar esse ranço de banditismo, sabe? Tanto é que as ruas do centro são numeradas, não tem nenhuma número 38 nem 44, para ver que não tem. Que é Calil de Pistoleiro. E ele então quis fazer uma cidade de 50 mil habitantes e que era muita coisa. O Goiás tinha 14 mil, a capital. Então, tanto é que as ruas do centro são tudo estreitas, né? E você vai em Palmas, você vai em Brasília, as avenidas são praças alongadas, aqui não, tudo estreito, por causa desse que ele fez, quando ia pensar. E ele quis fazer uma cidade moderna, e tanto é que o Atílio Correia Lima tinha formado, arquiteto formado na França, então trouxe a arte decor aqui nos prédios, tudo. Então a cidade, só em Goiás, foi a primeira no Brasil que usou essa arte decor. Então ele queria fazer uma cidade cultural. Tanto é que não teve inauguração, teve batismo cultural. Dia 24 de outubro de 1933,
houve a pedra fundamental. Em 23 de março de 1937 houve a transferência da capital. Mas só depois de 9 anos é que ele foi ter não inaugurado, batismo cultural, porque já tinha 14 mil habitantes, já tinha rede hoteleira, ele queria que viesse muita gente de fora para ver que no centro do Brasil tinha uma cidade cultural. Aí foi surpresa, porque vieram 1.600 autoridades brasileiras, 140 do exterior, só tinha o Grande Hotel e mais a pensão dos Hermanos, aquela coisa, nós tivemos que levar gente para casa, sabe? Levar gente para casa, aquela coisa tanto. Então foi o maior sucesso que teve. E eu estudar no liceu, eu fui campeão de corrida pelo liceu, então eu ganhei eu ganhei um bilhete para entrar, uma entrada para entrar no Teatro Goiânia no dia 9 de julho de 1942, né, que era a inauguração. E houve um caso lá, engraçado, porque dizem que o Getúlio Vargas veio, não veio, ele mandou o representante dele, que foi o presidente da Associação Geográfica Brasileira, chama Raja Gabaglia. Raja Gabaglia é escrito com G-L-A, que é italiano. E durante a inauguração, o tapetão vermelho no Teatro Goiânia, um painel atrás representando os índios Raiapós, pintado pelo pintor aí, que é o Tauté Peclá, só autoridade, que é a festa, o Teatro Goiânia lotado, gente em cima, embaixo, em pé, e aquele tapetão, e vieram as autoridades tomando assento na mesa. Aí o Cunha Júnior, que é o eterno mestre de cerimônia, ele estava aí, agora fulano de tal, agora fulano. Quando o Pedro de foi entrando de braço dado com o Raja Gabaglia, eu não sei se ele não soube pronunciar Gabaglia, esqueceu, e foi entrando iminente governador, interventor de Goiânia, doutor Pelo do Vico com membro de fora. Aí ele fala que não. Aí eu estava lá, sabe? Então, essa coisa. Aí, então, Goiânia é uma cidade assim, que ele... E outra coisa, Goiânia passei em Bonfim. Porque em Bonfim tinha estrada de ferro. Como é que vai fazer uma capital, vai receber cimento São Paulo, ferro do Rio de Janeiro, madeira do Paraná sem estrada de ferro? O nosso caminhão, quando veio aqui, demorou 8 dias para vir, não tinha estrada, tinha nada. Aí passei Bonfim. Mas Bonfim... que hoje é Silvânia. É Silvânia. Quem comandava lá é Dom Emanuel Gomes de Oliveira, que é o arcebispo. E ele era presidente da comissão para escolher o local. Tá? Tinha que ser lá, mas o Pelo do Vico escolheu Campinas e acabou, tá? Campinas acabou. Aí tinha que ser lá. Como é que vai fazer uma estrada de ferro? Então essas coisas que aconteceram tudo e hoje Goiânia está de 50 mil habitantes, passou por 1,5 milhão, né? Passava um carro assim, falava o carro do fulano, só pelo barulho. Se buzinasse então não tinha nem graça, né? Hoje você não pode andar na rua, virou o trem. Eu vou sair daqui aí, preciso pedir pro povo deixar eu sair, que ninguém reivindicar a efervescência. E o senhor se lembra muito bem da inauguração agora há pouco nós falávamos da grama do Estádio Olímpico, mas o contexto do estádio mesmo, as inaugurações, os eventos do Estádio Olímpico, o senhor se lembra? Não, eu só me lembro, sabe, que a gente era meio isolado, né? Você ficava em Campinas, Goiânia só via para telefonar precisa trocar de roupa, porque na Rua 8 aqui, tinha a Radional. Radional é que a gente falava com São Paulo, sabe? Não tinha negócio de ligação. Então tinha que vir aqui. Tanto é que em Campinas até hoje tem uma brincadeira. O cara vê arrumadinho e fala, vai telefonar para São Paulo? Aí, você não via direito, você não dava uma gritalhada, lá, os caras tentam parar para ver se tinha alguém doido lá gritando, você não entendia quase nada. Então essas coisas do começo, dessa dificuldade tremenda e tal. E a gente vinha em Goiânia para estudar. Eu, por exemplo, eu vinha de bicicleta para o liceu, tá? Chegava no liceu, tinha umas moitas de gabiroba lá, eu punha a minha bicicleta lá, ninguém mexia nela, essa aula depois ia embora. Então eu sou desse tempo que a Praça Cívica ela estava sendo com um rodo puxado com ar de boi. Esse rodo está aí no Instituto Histórico, no pátio, vocês podem
se vocês quiserem, está ali, aqui no Instituto Histórico, rolo de cimento, que era, né, depois teve um compressor a vapor, então todo esse tempo eu vi construir os teatros goianos, diz que tem um subterrâneo lá devido à guerra de 42, aí não tem nada. Lá eu vi fundar a fundação subterrâneo que tem, o túnel é do Palácio, no centro administrativo que tem, que o governador passa por lá, que eu já passei neles ali. Mas esse negócio de um túnel lá, o subterrâneo lá, não existe isso não. O senhor falou há pouco do Venerando de Freitas Borges, né? E o Venerando, assim, porque eu pesquiso essa época, senhor Bariani, e o Venerando, ele também era ligado, assim, no futebol, né? Inclusive, assim, o primeiro Atlético Goiânia que teve na história foi ele que apitou. Pois é, quando eu falei, o primeiro jogo aqui que eu joguei no Atlético, foi ele que apitou a partida. Então ele que apitava, era autoridade. Então é muito ligado. Agora o Parateca, que era fotógrafo, foi ser prefeito, nomeado pela dona Gersina, não foi eleito não, foi nomeado, e ele, a primeira dama, então foi lá no Atlético que começou. Então o Venerando, ele é juiz de futebol, é tudo. Tinha alguém que tinha coragem de contestar as decisões do árbitro prefeito? Ah, naquele tempo o coisa é mais honesto. Você viu esse jogo agora do Brasil, agora com a Holanda, que é o primeiro gol, pênalti, não teve pênalti, foi fora da área, não foi? Se fosse nosso tempo, não batia não. De jeito nenhum, foi igual eu te falei que ele deixou, foi na quarta-feira, então essas coisas, o povo não era o jogador, o povo que não deixava, sabe? Então mas era coisa muito assim, puxa, não tinha esse aparato que tem hoje, esse apoio da imprensa, essa coisa, não. E o prefeito tinha conhecimento, de fato, das regras? Mas não precisava ter tanta regra, tanto conhecimento, nada, sabe o que é isso? A gente eu, por exemplo, quando o time estava no último, assim, quem estava apanhando, assim, no último, eu saía de lá e ia lá ajudar a marcar gol, já conseguia até umas 2 vezes fazer, sabe? Sair de lá, já está apanhando mesmo, então vamos ver se vinga. Então não tinha tantas regras, tanta coisa, não. O senhor destaca muito da cultura goiana. E a gente percebe que existe uma carência muito grande de pôr uma valorização do que é daqui, da cultura do estado de Goiás. Por que o senhor faz isso? Por que o senhor busca sempre estar valorizando o que é daqui? Qual que é a importância disso, seu Bariani? Eu sou daqui, ué. Quando eu vim para aqui, eu só tinha o germe, a semente de escritor. Eu vim me tornar escritor, foi aqui em Goiânia. Até não sou escritor é profissão. No Brasil não é profissão. Eu tenho 40 livros publicados, tenho mais 40 discos publicados. Eu tenho... Eu ganho um salário na televisão, na Anhanguera, eu ganho um salário no Jornal Popular, eu ganho uns direitos autorais de livros. Não dá para pagar 2 funcionários que eu tenho aqui, 2 empregados. Então, sabe, eu não considero escritor coisa nenhuma. Se você é padeiro, você ganha dinheiro fazendo pão. Se você é pedreiro, você ganha dinheiro fazendo canela. Escritor no Brasil é diletantismo, sabe? Tem hora que dá prazer, tem hora que dá raiva. Eu sou doutor honoris causa pela Federal, sou professor, ganhei o prêmio da Academia Brasileira de Letras com meu livro Folclore Goiano. Então eu tenho muitas glórias, mas dinheiro mesmo não dá, não é fazer profissão. Qual que é a importância de se valorizar o que é goiano, de valorizar a cultura local? Não tem, seria assim. Tem uma lei do Ursula Leão, da Academia Goiana de Letras, que obriga todas as escolas a trabalhar autores goianos. E os autores goianos são obrigados a ir também lá. Essa lei de 69 até hoje não entrou em ação. Então, antigamente aqui, nós não conseguíamos transpor. O Paranaíba é muito largo, nem passar para lá com o nosso livro. Sabe? De lá entrava. De cá, hoje não, hoje nós já estamos com várias editoras lá de fora, já passamos pelo Paranaíba. Então, esse governo nosso aqui, ele abriu muito campo para a cultura, Marconi. Então, nós nunca tivemos apoio e tinha que buscar lá fora, a gente que tinha que cavucar para arrumar. Então, seria ideal que os livros nossos fossem trabalhados, sabe, nas escolas. Se você vai em Minas Gerais,
99% dos autores em vestibular são mineiros. Aqui entra 1 ou 2. Por quê? Porque eles vão ter que fazer um estudo sobre você. Agora eles põem Machado de Assis, eles põem Roberto de Campos, que já está tudo pronto, sabe? E as editoras de fora também, elas trabalham aqui para poder ser indicado o livro de fora. Então nós aqui estamos por baixo ainda, está faltando ainda muita coisa para ser realizado. E qual a importância para o senhor e até para essa valorização da cultura ter sido reconhecido e citado na música Pagode em Brasília? Não, porque eu era o maior comprador de discos no interior do Brasil, Baséia Paulistinha. Eu gravei, tá ali a relação, os artistas todos que eu gravei. Então, foi a primeira gravar um disco de um cantor naquele tempo aqui, era mesmo que um diploma de doutor na parede. Era um 78, que quebrava. Então, era passaporte para show, para tudo, era até um disco. Então, tinha gravado um disco. Hoje todo mundo grava em computador, né? Naquele tempo um disco é tudo. Então, eu fui o primeiro a gravar. Agora, eu tinha que comprar 1000 discos da gravadora. Né? Mas eu vendi os 1000 discos muito fácil. Dava as caixas para o autor vender, saia na rua vendendo. Todo mundo queria colaborar, discos de Goiás, que é treino no começo. Muito obrigado, viu, Bariani, pela participação. A gente vai chegar, infelizmente o tempo é curto, né? As histórias são muitas. Aí, muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção com o pessoal aqui, com todos nós aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, viu, Bariani? Eu também agradeço, vocês são muito gentis e perguntam bem. Que em geral, rapaz, você é arguído aí, a gente põe apertado, sabe? As perguntas fora do jeito, aquelas coisas e tal, mas vocês perguntaram muito bem, parabéns para vocês também. E aproveitando, e parabéns, né? Que dia 24 é o seu aniversário, muitas felicidades. Só que eu vou ficar triste, eu tô ficando mais velho, né? E agora aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, encerramos a edição deste domingo com mais uma atração especial de Eliezer Paulo. Você fica agora com o quadro O Emocionante, o Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. No dia 22 de outubro de 2011, o Goiás foi a Recife enfrentar o Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda vitória da série de 5 consecutivas no segundo turno daquela competição. Foi também o 6º jogo sob comando de Enderson Moreira. O gol esmeraldino foi marcado por Yarley e a emoção do gol é de Ronair Mendes, o maior talento da narração esportiva. E olha o Verdão, desce no contra-ataque, Marcinho Guerreiro, a mão para Marcelo Costa, botou na frente, o Wellington colocou para Marcinho Guerreiro, invadiu a grande área para chacoalhar, tocou para Yarley, a bola vai virar, ela tirou, chacoalhou, gol! Yarley do Verdão, ele girou com tranquilidade na marca penal, depois da bola rolada pelo Marcinho Guerreiro, passou pelo zagueiro Gabriel, ele teve a experiência, ele teve a frieza, ele teve a tranquilidade para girar, chutar de perna direita, aquela versão no travessão e foi pro fundo do gol de Magrão. Yarley, demais o gol que ele
faz é uma loucura essa figura do Verdão na frente. Yarley do contra-golpe mortal. Yarley não falha. Yarley chacoalha aos 44 minutos do segundo tempo e cala o estádio da Ilha do Retiro. Fica por aqui a edição de número 24 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Abraçando a Isabel pela ajuda neste bate-papo todo especial com Bariane Hortêncio e a atenção e a ajuda do fotógrafo Nelson Santos. Todos ligados aqui na Rádio 730 todo domingo a partir do meio-dia em nossa fanpage no Facebook Futebol de Goiás com YZ. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Chute fatal, na barreira confusão é geral. Atenção, preparou, correu e chutou.